Olá, vocês que estão com a gente. Esse é mais um podcast Culture-se. Meu nome é Ariadne Amâncio e vamos ter uma conversa maravilhosa no mês das festividades, principalmente aqui em Uberlândia, em todo o Brasil, que é as nossas festas juninas. E com as nossas festas juninas, nós temos nossos grupos quadrilheiros. Para quem achou que Uberlândia não tem quadrilha junina, eu acho que você vai se interessar por esse assunto. Vem com a gente. Eu estou aqui com Lohane e Carolyn. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Gente, uma mesa feminina mais uma vez. Eu acho que tá ficando bom isso, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A Lohane, com a quadrilha Forrosarte. Carolyn com a Balancê. Duas quadrilhas juninas profissionais de Uberlândia, né? Ali a gente já vê uma movimentação grande. As pessoas começam a conhecer esse movimento junino e as quadrilhas. E assim cantar, não só com a coreografia, mas com toda a luta, com toda a garra, com todo o desenvolvimento que vocês têm trazendo para a nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, desde já, tá? Obrigada. E vamos começar falando quem é a Lohane, quem é a Carolyn, né? Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Lohane Oliveira de Andrade, estou aí no movimento junino desde 2015. Caí de paraquedas nesse universo, para ser bem sincera. O meu contato mais próximo até então foi com o teatro, mas teatro de comunidade, de igreja. Então, realmente foi assim, um cair de paraquedas nesse universo. E hoje estamos aí celebrando os nossos 10 anos de movimento junino, com a Junina Forrosarte aí existente na cidade de Uberlândia. Meu nome é Carolyn Almeida Morim. Conheci o movimento junino através de uma instituição, né, que estamos aqui na cidade, que faz as famosas festas juninas, né, a Ação Moradia. Quando eu conheci o movimento junino, inclusive foi quando eu conheci a Lohane, não sei se ela vai lembrar, eu fui ser voluntária, né, na instituição, onde tinha uma coordenadora, a Márcia, que dava aula para os grupos de quadrilhas da instituição. Então, eu apaixonei, né, desde então. Depois de uns 3 anos que eu falei, eu acho que eu quero adentrar mais nessa cultura, saber um pouco mais. Foi aí que eu fundei o grupo Pequeninos do Sertão, que era um grupo formado por crianças. Como eu cheguei na Junina Balancê? Essas crianças, com o passar do tempo, foi crescendo. Veio a bendita pandemia, ficamos 2 anos parados, né? E essas crianças, que até então eram do grupo Pequeninos do Sertão, cresceu e queria um pouco mais, queria um pouco além. Não queria mais ser um grupo apenas de mostra, né? Queria ser um grupo profissional, um grupo para competir. Foi então, junto com a ajuda dos adolescentes, com a ideia que eles tiveram, que nós fundamos o grupo Junina Balancê. E é lindo ver que é uma manifestação comunitária, né? A maioria das nossas artes, elas em coletivo trabalham com as comunidades. Iniciam-se muitas vezes nas escolas, nas igrejas, né, que são os lugares de vivência cultural e artística primeiros que a gente tem, principalmente quando a gente diz de uma cidade de interior, né? Sim. Que o movimento cultural, ele nasce dentro das famílias. Então, quando você leva alguém para uma festa, quando você apresenta num aniversário, um palhaço, aí eles começam a adentrar nas suas primeiras vivências. Quais foram as primeiras vivências de vocês na arte? Bom, assim, de início, o nosso primeiro contato, na verdade, era em prol de arrecadar algo para a comunidade, para a igreja, né, no caso. Então, a gente foi atrás das festas que aconteciam na cidade e foi onde a gente conheceu a festa do Ação Moradia, que já acontecia há um certo tempo, só que a gente não tinha conhecimento. Então, eu chamei, na época, mais 2 coordenadores junto comigo. A gente era coordenadores do grupo de jovens da comunidade, para ir conhecer esse universo, como que era essa questão das quadrilhas. Foi aonde a gente se identificou mais. Por quê? Porque se tratava de um grupo, pessoas jovens em prol de um objetivo, o que se assemelha muito aos grupos de jovens religiosos. Então, eu chamei esses outros 2 coordenadores comigo, eles toparam e a gente foi conhecer esse universo lá na Praça Sérgio Pacheco. Foi aí, então, que a gente viu que tinha grupos que também vinham de igrejas também. Então, a gente se identificou bastante. E aí, começou a correria para saber como ingressar nisso. Porque o que a gente tinha de conhecimento na arte, em questão de cultura, era quadrilha junina de escola. E a gente não tinha mais conhecimento do que isso. Então, um grupo ajudou a gente, na época, a tomar mais conhecimento, que foi o grupo, então, Faluai,
daqui da cidade, que era o grupo mais antigo, né, que existia e ainda existe na cidade. E eles foram passando pra gente esses conhecimentos. Como que era, que não tinha, afinal, nada a ver com quadrilha de escola, que foi o que mais nos assustou. E aí, nesse primeiro contato, a gente teve também a ajuda de alguns oficineiros do ramo, né? O Johnny, que muitas pessoas conhecem também, que está aí atuando na área da cultura. E um outro amigo nosso também, que ajudou a gente bastante nisso. Mas o primeiro contato direto com arte, com cultura, foi a própria quadrilha, né? A gente ainda não tinha vivenciado nenhuma outra experiência cultural a não ser isso. Então, assim, de cara a gente já entrou na quadrilha e já se apaixonou por esse universo junino. Porque ao a gente tomar conhecimento da proporção que era, a gente viu que não era só dançar, né? Que tinha algo muito maior por trás, que se assemelhava ao nosso grupo de jovens da comunidade. Tinha que ter ali uma equipe por trás que liderasse, uma equipe que corresse atrás das outras coisas, uma equipe que só participasse, que é o que todo mundo às vezes gosta de fazer. Não, eu quero só ajudar. Então, assim, esse foi o nosso primeiro contato, direto com a própria quadrilha junina. Nós da Junina Balancê, o meu, Carolyn, né, falando, o meu primeiro contato com a arte veio desde novinha, desde quando eu me entendo por gente. Meu pai trabalhava com dança, né, então sempre tive no ramo da arte em si. Depois fui para o teatro nas escolas municipais, teve um tempo que teve teatro nas escolas, né, sendo uma oficina no contraturno escolar. Então, sempre fui muito apaixonada, muito envolvida. Depois tive a oportunidade de entrar na Universidade Federal, na Faculdade de Teatro. Então, graças a Deus, essa veia artística sempre pulsou no meu coração, na minha veia, na minha alma. Sempre foi muito bom estar presente. A quadrilha, como eu falei, o Grupo Junina Balancê veio através do Grupo Pequeninos do Sertão. E é interessante que a Lorena acabou de falar, que sempre tem uma pessoa que nos auxilia, que nos ajuda, que é da área, enfim. Nós, da Junina Balancê, tanto do Pequeninos, nós nos espelhamos muito na Forrosarte. Porque também era um grupo, né, da comunidade, lá da região leste, né? Eles estavam lá, então a gente tinha muito vínculo e o pessoal sempre foi muito amigo, sabe? Aquela vontade de ajudar, de querer compartilhar informação. Então, o Grupo Pequeninos do Sertão, quando ele veio, era crianças, né? Queria dançar. O que a Lorena acabou de dizer. A gente achava que era aquela quadrilha de escola. Quando a gente entende que não tem nada a ver, que é completamente diferente, a quadrilha estilizada, a gente dança contando uma história, que poucas pessoas sabem. O que é quadrilha estilizada? A gente dança contando uma história. Diferente da quadrilha escolar, né? A gente tem uma história, tem um enredo, tem tudo que a gente tem que percorrer. E como a gente vai contar essa história? Então, tem toda uma história por trás dessa história que vai ser contada, toda uma pesquisa, né? Todo um trabalho que é feito antes da gente começar os ensaios. Né? Nós terminamos a temporada agora, provavelmente, né? A maioria dos grupos termina em agosto. Damos uma leve férias. Em outubro já está bombardeando tudo novamente. Acredito que vocês já devem ter o tema para o próximo ano, porque é assim, a gente mal começa o ano, a gente já começa a pensar no outro, já estamos pensando no outro, né? Então, o Grupo Junina Balancê veio, assim, com muita ajuda do Grupo Forrosarte, o Grupo Faluai, a Matutos do Sertão também, né? Então, assim, foi grupos que falou, nossa, eles querem participar, então vamos ajudar. Então, graças a Deus, o movimento junino é muito unido nisso. Sim. A gente sempre quer que mais pessoas venham participar, que mais grupo seja criado, seja formado. E tudo que a gente puder fazer para um ajudar o outro, fortalecer o outro, a gente faz. Sim. Então, eu falo assim que nós somos concorrentes apenas nos 30 minutos, que agora aumentou, né? Do tablado. Acabou. É só. Isso. Virou as costas ali, gente, tá todo mundo bem. Se apoiando. E quando não tá um ajudando o outro, me ajuda aqui, pega um cenário ali e tá tudo ótimo. E é assim que a gente vive, né? Então, é sempre um fazendo parte da construção do outro. E é interessante ver que Uberlândia, dentro do movimento cultural junino, ele tinha somente essas quadrilhas mesmo de escola ou de eventos mais típicos, né? E acredito que daqui mais 5 anos para frente, agora, 5 anos atrás, até agora, esse movimento cresceu muito, né? O Festival de Quadrilhas Juninas, que foi um lugar onde fomentou muito esses grupos juninos a crescerem, a despertar esse lado profissional, e agora já com um festival regional, né? Que a gente começa a ver essas quadrilhas tendo um intercâmbio de saberes, de fazeres, com grupos de Belo Horizonte, até do Nordeste, porque a gente sabe que, como a Carolyn disse, a quadrilha junina, ela é um movimento de dançar. Uhum. E cada lugar tem a sua especificidade. Sim. Cada quadrilha junina procura um tema, uma forma de fazer. Sim.
E nesse percurso, vocês têm algum tema que foi mais tocante, algum ano que foi mais desafiador, né? Para a quadrilha, seja pelo tema, ou seja mesmo pela conjuntura do movimento dentro dos participantes? Bom, na Junina Forrosarte eu posso dizer que a nossa história está dividida em 2 anos. Já viu aquele falar, tem eu antes disso e eu depois daquilo? A Forrosarte mais ou menos é nessa forma. Então, existia uma Forrosarte de 2015 até 2018, e depois existiu uma Forrosarte depois de 2019. E a distância é apenas 1 ano, só que são distintas. Se você pega para ver o trabalho, parece que não é nem o mesmo grupo. Por que eu tô falando isso? A gente se inicia sem ter conhecimento nenhum. E em 2018, a gente teve, assim, o maior banho de água fria. Quando o grupo leva um tema que achou que estava, assim, alinhadinho, tudo amarrado. Que em 2018 a gente trabalhou em cima do Rio São Francisco, né? A gente trabalhou a temática, o figurino, o repertório, a coreografia, toda em cima sobre o Rio São Francisco. A nossa frase-tema, né, que é o que a gente intitula, assim, a nossa apresentação, era: por muitos caminhos passei, pelos estados me encantei, mas só no mar me encaixei. Até a própria frase-tema teve muitas controvérsias das pessoas envolvidas no festival. Acho que vocês têm que mudar, não tá muito bom, mas a gente estava tão confiante no tema que era o trabalho da Forrosarte. Em 2018, a Forrosarte se encontrou como quadrilha junina profissional e vamos apresentar. E foi assim, um banho de água gelada. A gente perdeu em tudo, a gente foi pontuado em tudo, em coreografia, em tema, em repertório, e foi, assim, um choque. Até falar, assim, causa um tremorzinho, porque era o nosso ano. Todo mundo com uma expectativa lá em cima, e de repente foi por água abaixo. Mas foi crucial pra gente entender o nosso crescimento. Eu acho que essa queda na autoestima do grupo em si foi importantíssimo pra gente chegar onde a gente tá hoje. Né? A gente evoluiu muito culturalmente falando, porque a gente tinha uma noção, uma dimensão que a gente imaginava que era, e a gente viu que não era isso. Então, a gente se colocou no nosso lugar, resolvemos estudar, pesquisar, se aperfeiçoar, de fato conhecer o que a gente estava querendo fazer, para então vir em 2019. E aí, em 2019, a gente se consagrou. E eu arrepio falar, porque, assim, como uma das fundadoras do grupo, me emociona muito saber dessa evolução em tão pouco tempo. E tem uma frase que sempre me marcou, que um oficineiro disse para nós, foi até o Johnny, ele falou assim pra gente: a Forrosarte evoluiu em 1 ano, né? O que eu vejo quadrilhas evoluir em 10. Então, assim, foi o que me engrandeceu demais, que me deu mais força pra continuar. Porque eu vi, é por aqui que a gente tá indo. E foi 1 ano só. Mas teve todo um incentivo não, na verdade, um empenho por trás, né? De todo mundo que estava ali inserido. E aí, em 2019, a gente falou sobre Nossa Senhora Aparecida, né? E sobre o drama que ocorreu em Brumadinho, na época das barragens. Então, a gente alencou a fé com a questão da superação das famílias. E foi, assim, um ano ápice do nosso grupo até hoje. Dentre todas as vitórias que a gente já teve, 2019 está no nosso coração. Foi o ano que a gente conseguiu ir para o estadual em Belo Horizonte, representar a nossa cidade. E a gente ficou em 3º entre as 18 quadrilhas que competiam naquele ano. Então, no nosso primeiro ano, a gente representar a Uberlândia tão bem, se colocando como a 3ª melhor do estado, foi, assim, um fato marcante. Então, existe a Forrosarte 2018 para trás e a Forrosarte 2019 para frente. Então, assim, foram temas cruciais e que a distância é apenas de 1 ano. Então, eu acho que a beleza da cultura tá nisso, de você se reinventar e, às vezes, em tão pouco tempo. Basta você ter essa vontade, essa dedicação de crescer, de estudar, de se aperfeiçoar e de se auto-enriquecer culturalmente falando também. Tudo que você faz em prol disso, você só tem a ganhar. Então, assim, foram 2 temas que marcaram bastante e, obviamente, o nosso tema favorito, né, que é o tema desse ano, que a gente está celebrando aí 1 década de Junina Forrosarte, que é essa mistura de circo e picadeiro. São as nossas paixões. Ai, você tocou num coraçãozinho assim, ó. Porque realmente a gente se emociona muito. Porque só quem tá por trás, né, sabe a peleja que é. Junina Balancê, tô em 2 temas, eu particularmente falando, né, mas acredito que pro grupo em geral também. No nosso primeiro ano de competição,
nós falamos do tema Canto da Liberdade Vibra no São João. Nós trouxemos para o tablado a história, né, dos negros que foram escravizados, foram tirados da África, chegando até no Brasil. E por que este tema? Que é o X da questão. Na época, a minha noiva, a Evelyn Eloá maravilhosa, ela era minha noiva, e no ano anterior, ela sofreu racismo na escola. Ela sofreu racismo, ela não sabia se posicionar, e chegou no ensaio muito mal acabada. E eu tentei conversar com ela, ela não me falava. Tentei conversar, ela não me falava. Quando foi no finalzinho do ensaio, cheguei nela mais uma vez, ela ensaiou com a cara fechada, chateada, né? E para quem não sabe, o Grupo Junino Balancé é formado por jovens adolescentes, né? Então, eu tenho criança, gente, de 12, 16. O mais velho que eu tenho tem 19 anos, é a dançarina mais velha. Mas meus meninos vão de 12 até 19 anos. Então, eu tenho eles para mim como meus filhos. Tanto que eu chamo eles de meus meninos. Que é a Junina, meus meninos. Então, ela não quis me falar, respeitei o momento dela, fui para casa, mas fiquei com aquilo na cabeça. Chegando em casa, passa umas meia hora, a mãe dela me liga. Graças a Deus, nós temos uma relação com as famílias maravilhosa. É perfeito o vínculo que a gente tem com as famílias, o quanto esses pais abraçou a Junina Balancé, é algo absurdo. Então, qualquer problema que eles têm com os meninos, eles vêm na nossa direção na hora, ou em mim, ou em qualquer outra das meninas, né? Que também é composta por pais dos meninos. Aí ela me ligou perguntando se tinha acontecido alguma coisa no ensaio, porque a Evelyn não estava bem. Falei, não, inclusive ela chegou dessa forma, tentei conversar com ela, ela não quis nos passar. Ok. Ela falou, não, vou tentar conversar. Falei, qualquer coisa, pode me chamar aqui, estou à disposição. Passou um tempo e ela me ligou de novo. Nossa, Carolyn, ela tá muito mal, porque aconteceu uma situação muito constrangedora na escola. Um menino pediu um lápis emprestado, né? A amiga perguntou que lápis que era, o menino respondeu que era o lápis cor de pele. A Evelyn, na hora, ela é negra também, olhou para trás e questionou o colega. Como assim cor de pele? Que lápis que é esse, cor de pele? Ele pegou o lápis, né, salmão, e falou assim, esse? Ela falou assim, não, esse lápis não é cor de pele. Não é cor da minha pele, não é cor da sua, não é cor da dela. E o menino começou a tirar sarro da cara dela, né? Aí ela pegou e foi chamar a professora. Professora, você pode explicar para ele que esse lápis não é cor de pele? Porque não é da cor da minha pele, não é da cor da pele dele. A professora, infelizmente, muito mal instruída, digamos assim, deixou para lá. Falou, deixa, depois a gente vê isso. E não resolveu. Ela se sentiu péssima com aquilo, porque os meninos começaram a fazer chacotinha com ela. Isso aconteceu no período da manhã. Então, ela passou isso no período da manhã, passou à tarde, ela ensaiou à noite. Ela carregou isso o dia todo. Chegou lá, a mãe dela foi me explicar a situação. Eu falei, não, a gente vai lá na escola. A mãe dela, nossa, mas eu não consigo. Eu falei, eu vou lá na escola, eu vou lá conversar. A gente vai fazer uma palestra, a gente vai resolver essa situação. Essa escola precisa tomar uma posição. A gente foi lá, resolvemos, né? Conversou com a diretora, não sabe da situação. Graças a Deus foi maravilhoso. A escola deu um feedback muito top, muito positivo. Aí eu pensei, a gente precisa trazer esse tema. A gente precisa falar sobre isso. Muitas das vezes os jovens, adolescentes, as crianças estão passando por bullying, estão passando por falta de respeito, por preconceito, não sabe se posicionar. Então eu preciso que, como coordenadora do grupo, eu preciso preparar os meus para eles saberem lidar com esse tipo de situação. Não é batendo boca, não é agredindo, não é sabendo falar corretamente. Então foi onde a gente trouxe o tema O Canto da Liberdade. Foi nosso primeiro ano competindo e foi maravilhoso. Foi muito satisfatório, porque eu consegui trazer a conscientização para os meus meninos. Então, isso, para mim, é de uma valia, assim, gigantesca. Então, é o meu tema que eu acho que eu vou resgatar qualquer ano desses. Eu já falei para os meninos, eu quero fazer de novo Canto da Liberdade, tá? Vamos resgatar eles. Porque foi um tema muito forte, muito emocionante, né? Eu acho que a gente conseguiu, por ser nosso primeiro ano, entregar bastante. O público entendeu a mensagem, que eu acho que é o mais importante. E a Junina Balancé sempre gosta de trazer temas polêmicos, temas que vai fazer o nosso público pensar, né? Não é simplesmente uma belíssima apresentação, não. É um tema de conscientização. Vamos trazer coisas que façam os nossos jovens, o público que vai me assistir, pensar um pouquinho, né? Então, vamos sempre trazer temas relevantes. Agora, um outro ano, assim, que mexeu muito comigo, que tá mexendo, é este ano. Sempre o ano é o ano, né? Este ano, a Junina Balancé tá com 4 anos, vamos fazer 5 anos que vem. Esse ano, por que tá mexendo tanto comigo? Por conta da dificuldade que nós passamos.
Junina Balancê tinha um espaço onde nós ensaiávamos o ano passado. Nós saímos desse espaço. Ficamos 45 dias ensaiando na rua, na praça, sem lugar, com chuva, sol. E para mim foi difícil porque eu trabalho com jovem e adolescente. Como que eu levo os meninos para a rua, sem segurança, sem um banheiro, sem uma água? Então, foi 45 dias sofrido. E o pior é que nós estávamos na temporada. Nós estávamos na época de junho e julho. Já na preparação. Na preparação toda, com a apresentação marcada. E não podia desmarcar, não tinha como fazer nada. Mas, graças a Deus, mais uma vez, nossos pais, mais do que perfeitos, sempre ajudando, sempre faz um lanche, faz alguma coisa ou outra para levar para os ensaios, né? E deu bom. Só que não dava para ficar naquela situação, né? Eu acho muito complicado, admiro muito, igual o pessoal da Forrosarte que ensaia na praça, né? Eu fico assim, gente de Deus, é na garra. É bem arriscado. Porque é arriscado, porque às vezes chega lá, a praça tá ocupada. Como você pede pro colega, desocupa a praça pra mim jogar bola, tá jogando bola. Vai falar assim, desocupa pra mim ensaiar. Eles não querem, Não. a praça é pública, ninguém quer. Então fica complicado. Então, um belo dia, nós vimos um espaço, né, eu olhei pra cima, olhei pra baixo, falei, vou perguntar quanto custa esse negócio aí. Liguei, conseguimos um espaço, alugamos o espaço. Hoje, o Nina Balancê, nós temos uma sede, né, alugada. E assim, sem recurso nenhum. Sem recurso nenhum. Então, como que vocês mantêm? Fazendo ações. Galinhada, feijoada, rifa, né? Os pais que vai lá e doa alguma coisa, um produto de limpeza, doa alguma coisa para rifar, e assim vamos. E esse ano também não foi diferente, né? Nós, sem recurso, tivemos uma ajuda da Secretaria de Cultura, mandou um recurso através da Ação Moradia, né? Que eles repassou, parece que nos ajudou demais os figurinos. Mas o figurino, gente, é caro. Pra quem não sabe o preço do figurino, gente... O nosso figurino reformado, que nós tivemos que pegar o figurino do ano passado, e foi doloroso, porque nós planejamos, vai dar bom, vai dar certo, vai fazer o figurino. Fizemos a peça piloto, maravilhosa a peça piloto, aquele escândalo. Realidade e expectativa. Prontíssima a peça piloto. Foi passando os meses, o recurso não chegava e nada acontecia. Falei, meu Deus. Aí nós, da direção, decidimos que não tem como sonhar, né? Vamos aposentar a peça piloto ali, deixar ela ali, guardadinha, e vamos fazer com o que temos. Pegamos o figurino do ano passado, reformamos esse figurino, e detalhe, era um figurino que já foi comprado usado. Nós utilizamos eles, e esse ano nós reformamos ele, para poder sair, senão a gente não tinha nem figurino para sair. Então, assim, graças a Deus, com esse recurso que foi mandado para nós conseguimos comprar todo o material. Quem fez foi uma integrante nossa mesmo da diretoria, mamãe de um dos meninos, mãe do meu padre, que, tadinha, foi lá sábado, domingo, feriado, fez todo o figurino, cenário, nós aqui, ó, no suor, na garra, na determinação, fizemos acontecer. Então, para mim, esse ano, foi um ano assim, que eu falei, não vai. E o trem foi. Falei, gente, mas vai. Falei, vai. E deu certo. Então, para mim, o ano que a gente dançou o Canto da Liberdade, que foi nosso primeiro ano. E esse ano foi, igual a Lorraine falou, coisas que mexem com a gente, né? Sim. Que a gente vê que a gente, quando tem determinação, tem força de vontade e quer mesmo, a gente faz acontecer. Sim. E graças a Deus nós fizemos. E é interessante para quem conhece, para quem está escutando a gente ou vendo pelo YouTube, entender esse processo todo. O que é uma quadrilha estilizada? Porque as pessoas têm noção do que é uma quadrilha junina dessas que a gente falou, né? De escola. Uhum. Todo esse percurso, todo esse amadurecimento é para quê? Como é formada uma quadrilha estilizada? Bom, eu sempre gosto de explicar, até mesmo para os nossos novos integrantes ou para as pessoas que nos assistem de fora e querem entender um pouco mais desse universo, que a quadrilha estilizada, ela gira em torno de um tema, né? Então, tudo parte desse tema. De início, o grupo, né, que então quer se especializar nessa área da quadrilha junina estilizada, ele tem que ter um tema base, algo que ela queira falar sobre. Seja uma homenagem, seja sobre um santo junino, seja sobre um acontecimento catastrófico, ou seja sobre apenas uma coisa simples de família. Tem que girar em torno disso, né? Então, um exemplo básico. Eu quero falar sobre Rio São Francisco, igual a gente falou. Então, você estuda sobre a história do Rio São Francisco, capta ali todos os pontos importantes sobre esse tema e trabalha em cima dele. Mas trabalha como, Lorraine?
definir o tema, a gente gosta de partir direto pro repertório. Lógico que você definindo o tema, você cria ali uma história, porque a quadrilha nada mais é que uma festa de casamento, certo? Então, essa história tem que se findar um casamento e depois a comemoração desse casamento sem perder o fio da meada. Tem que estar alencada a história. Então, tem a base da quadrilha tradicional, raiz, né, que o pessoal fala, que é o casamento, mas esse casamento tem que ter um fundamento ali, o porquê que ele aconteceu dentro dessa temática. Então, tudo isso definido, bem organizado, como qualquer história, começo, meio e fim, a gente parte para o repertório. Todo o repertório tem que trazer algo da temática, né? Então, você tem que selecionar músicas que falem sobre o seu tema ou que façam, pelo menos, uma alusão ao que você está contando, né? Porque, às vezes, a gente não vai conseguir pegar todo esse repertório que tem, assim, 100% a ver com o que você está contando. Então, nem que ele faça apenas uma pequena alusão ou que, de ouvir, você consiga alencar o que está sendo contado e depois a gente parte para a coreografia, onde a gente vai desenhar essa história. Então, nada mais é do que uma história dançada. Né? A quadrilha estilizada, eu gosto de resumir ela assim, numa história dançada, né? A gente dança uma temática. E lá na Forrosarte a gente divide assim, todo ano quando a gente vai preparar o nosso espetáculo, do que a gente vai falar agora, a gente define o tema, monta o repertório e parte para a parte cenográfica, coreográfica. Depois vem a cenografia, que é onde você vai incrementar essa dança, onde você vai conseguir trazer mais beleza para sua dança, né? Com o que você vai poder agregar. Seja com uma lua, seja com barraquinhas em volta, seja com uma plantação de acordo com aquilo que você vai falar, seja com uma igreja iluminada, ou até os famosos papéis picados que todas as quadrilhas amam usar, que trazem um glamour maior para a apresentação, ou um extintor, ou uma fumaça, um gelo seco. Então, tudo isso vai abrilhantando ainda mais. Mas a quadrilha estilizada, nós da Forrosarte gostamos de tratar ela assim, como uma história dançada. Nós da mesma forma, né? Porque, como a Lorraine falou e eu também já havia falado, a gente dança contando uma história. Como escolher essa história? Né? A gente sempre tem isso. O que a gente vai falar esse ano? Então, sempre tem. Igual eu falei, o Balancê gosta de pegar temas fortes, temas que vai fazer o pessoal pensar um pouquinho, onde surgiu, como é isso, né? O ano passado nós falamos das flores do Cerrado. Por que nós falamos das flores do Cerrado? Porque nós vimos que era muito pouco falado. Nosso bioma, a diversidade que nós temos, né? Aqui em Minas, vamos falar então um pouco disso. Então, nós quisemos trazer a valorização das flores do Cerrado. Esse ano, que é um tema maravilhoso, minha paixão, esse mesmo só de falar, nós quisemos trazer a história da origem da quadrilha, né? A gente fala lá quadrilha. Para quem não sabe, a quadrilha teve origem na Inglaterra, ganhou força na França, após a Guerra dos 100 Anos. E o mais interessante que é o quê? Eu tenho meninos lá que tá comigo, vai fazer 5 anos. Gente, os bonitos não sabiam da origem da quadrilha. E se estuda, né? Eu falei assim, vocês não levemente sabem. ali. Então, assim, quando a gente vai escolher o tema, a gente faz todo um estudo. É uns 2 meses só com aula teórica. E eu sou muito enjoada com isso. Porque eu falo assim, é um absurdo. Alguém chegar num quadrilheiro e perguntar sobre o tema, ele não saber explicar. Para mim é um absurdo, né? Então, assim, o básico, igual como a Lorraine falou, Rio São Francisco. A pessoa não sabe nem por onde o Rio São Francisco passa. É um absurdo. Como você está estudando um tema, e detalhe, isso. A coreografia deles contou tudinho, tá? Contou, porque eu fui jurada nessa época. Eu falei assim, meu Deus, eles falou tudo. Eu me recordo que eu acho que ela foi a única que eu concordei. Gente, foi a única impecável. Jurada que eu não quis matar. Foi impecável. Então, assim, tem que ter um estudo por trás. Né? Eu não sei como a Forrosarte trabalha, mas eu estudo com todos os meus. Gente, eu pareço escola, tá? Eu faço eles fazer até cartaz, desenhos, né? Igual esse ano, quando a gente estudou a origem da quadrilha. Quando chegou aqui no Brasil, através dos portugueses, que se difundiu nas 5 regiões, então eu falei, vai pesquisar 5 estilos diferentes que tem. Vai estudar as regiões dos 5 estados brasileiros. Uns queriam me matar. Ai, Carol, mas não é que é dançar, não. Mas é importante você saber, né? Isso até porque quando a gente faz o release também, porque além de toda a dança, a gente tem que contar a história para o jurado. E lá na história, bem, você tem que descrever cada vírgula, o arranjo do seu cabelo. O que tem a ver o seu arranjo? O que tem a ver o seu arranjo de cabelo com o que você está dançando? A cor da sua roupa. O que tem a ver? Esse ano mesmo eu fui pontuada por um jurado que eu não tinha pensado nisso. Né? Tem um figurino nosso
que é xadrez amarelo com figurino azul. Só que o amarelo no branco, realmente, não dá pra ver que é xadrez. Porque de longe, você não tem uma... E eu não tinha imaginado isso. Falei, gente, é vivendo e aprendendo. É o mínimo detalhe. O ano passado, a Forrosarte fez algo que eu fiquei apaixonada. Porque a gente se ajuda, tá? Tá precisando de apresentar? Teve uma apresentação que a Lohane não podia ir. Precisava de marcador. Eu sou a marcadora da minha quadrilha, a Lohane também da dela. Aí os meninos ali, a Lohane veio até mim. Nossa, Carol, você pode marcar pra gente e tal? Eu falei, não, claro. Me passaram. Nossa senhora, que tamanho, né? Porque a gente é acostumada com a nossa, né? Eu olhei pouco. Nossa, não, ela escreve misericórdia. Eu falei, o que é isso? Eu falei, qual que é o resumo? Resume pra mim, por favor. Né? E assim, a gente foi lá e teve algo que eu fiquei encantada. As meninas, eu não tinha reparado isso nos festivais. Eu fui reparar quando eu fui pra dentro da quadrilha. Elas tinham... Era 3, Lohane? Isso, 3. Cada menina usava 3 fitinhas de Santo Antônio. Eu falei, gente, que... riquíssimo no detalhes. Que são as simpatias, né? Como ano passado a gente falou do santo casamenteiro, Santo Antônio. Então, em tudo, até nas indumentárias, nos adereços, traziam a temática. Então, não tinha por que eu pôr um bracelete, ou um brinco, ou um colar que não elencasse ao tema. Então, os nossos adereços eram as fitinhas de Santo Antônio, no pescoço era o medalhão de Santo Antônio, assim, fazendo alusão aos escapulários, né? Para quem é da religião católica sabe de qual acessório eu estou falando. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter esse carinho, né? Pensar com carinho. E olha que ainda assim, muitas coisas passam despercebidos e a gente é penalizado, pontuado por isso. É detalhes, né? Igual eu falei. Eu pensei, quando eu fui montar o figurino, as cores, pensei, tá, cores São João. Minha cabeça, amarelo, vermelho, laranja e verde para dar uma quebrada. Pensei no fogo, né? Amarelo, vermelho, laranja. Na hora que o júri pontuou, e não tem como eu fazer mais nada. E são os efeitos visuais, né? Sim. Que contam, né? Como se diz, o que você tá levando em questão agora de figurino, assim falando, ajuda você a contar essa história. Então tem que ter esse cuidado. Por exemplo, esse ano que a gente está trabalhando com circo, a gente teve que trabalhar 2 figurinos completamente diferentes, né? O figurino do circo é um figurino mais glamuroso, um figurino mais modelado, né? Para os corpos. E o de quadrilhas, pelo menos na região nossa mineira, é um figurino mais alargado, com mangas bufantes, com essa estampa de quadriculado, não tem tantas pedrarias. E aí a gente já teve que fazer essa mistura, né? De misturar esse figurino do circo com o do São João. E, assim, no municipal, a gente levou o título de melhor figurino, mas foi, assim, um desafio. Não foi só uma sensação de, nossa, a gente conseguiu. Não, a gente se superou, porque trazer esses 2 figurinos sem perder a essência que é o São João, apesar da gente estar contando sobre o circo, é um desafio muito grande. E, além disso, respeitar essa outra cultura. Assim como você disse, né, já passaram aqui nessa mesa as meninas do circo, então elas sabem que existe todo um trabalho por trás do serviço que eles fazem também. Não dá para desrespeitar isso. Jamais. Né? Então, a gente tem que valorizar. Mas como valorizar sem perder o nosso. Porque, querendo ou não, a gente tá indo pra uma competição de quadrilha junina. E, assim, graças a Deus a gente conseguiu, levou com bastante êxito, trouxe os troféus pra casa, mas também ainda assim muito a melhorar. Porque a gente gosta de dizer, né, a gente enquanto quadrilheiro, que cabeça de jurado é terra sem lei. Então, ao mesmo tempo que você ganha num festival, você já toma pedrada no outro. E aí você vai vendo os erros que você cometeu e vai aperfeiçoando. Mas não deixa de ser algo, assim, enriquecedor. Você estudar, você ter esse contato. A gente também tem esse trabalho com os nossos membros, de fazer eles estudarem, pesquisarem, de ter ali umas 3 semanas de estudo da temática, fazer todo mundo... Gente... Vamos dançar essa parte aqui. Aonde que essa parte aqui entra na temática? Vocês sabem me dizer? Para todo mundo ter essa consciência. Porque tem os momentos que a quadrilha tem que incorporar aquilo que está sendo contado pela marcadora. Então, se eu estou ali numa vibe, seja ela mais melancólica, a quadrilha não pode estar num outro mundo. A quadrilha não pode estar dançando na animação, na alegria. Não é isso que a marcadora está dizendo. Então, tem que ter essa ligação. Né? Então, a quadrilha estilizada entra tudo isso. O que difere bastante da quadrilha tradicional, que todo mundo conhece. Então, eu posso dizer que, assim, quem tem a oportunidade de fazer essa troca de experiência, a Junina Forrosarte, creio que a Junina Balancê também tá aí de portas abertas, só pra pessoa, às vezes, conhecer mesmo o universo. Não precisa fazer parte, não precisa querer ficar, mas era legal que toda a comunidade tentasse ter esse
contato maior. Porque, igual você mesmo bem colocou, em Uberlândia a gente tem esse movimento, mas muitas pessoas ainda não sabem da existência dele. E o mais interessante é o quê? É um trabalho profissional. Então, ele, igual vocês falaram, ele não tem condições de sobreviver sem estudo. Não. Ele não tem como sobreviver sem pesquisa. Não tem... a gente fala que os artistas são múltiplos dentro das manifestações culturais. E o São João, ele é uma das festas maiores do nosso país. Sim. Né? A gente fala de Uberlândia, que tem um processo de quadrilha junina um pouco mais atualizado agora, mais contemporâneo, mas Carnaval, São João, são uma das nossas maiores festas. Sim. E existem artistas múltiplos nesse lugar. Vocês falam de figurino, vocês falam de cenário, vocês falam de arte e educação, né? As pessoas podem pensar que vai só lá e dançar. Não é necessariamente isso. Há um trabalho arte educativo muito anterior a isso, né? Vamos falar sobre um tema? Independente do tema que está sendo estabelecido, há um processo de formação, de informação, de educação desses agentes. E se a gente pensar que o movimento junino, ele parte de comunidades, como é rico para os participantes esse processo para além do dançar, que é se comprometer a um aprofundamento educativo, de dança, de estética. Sim. E até mesmo de postura de vida. Porque a gente fala, a arte, ela serve muitas vezes... Se você quer ser um artista, é ótimo. Mas se você vivencia essa experiência artística, você é uma outra pessoa, sendo médico, sendo pedagogo, sendo na área de direito, ou em qualquer engenheiro. Você atua de forma diferente. A humanidade que tem nesses processos, de entender o espaço do outro, de entender o seu espaço, entender que as pessoas têm conhecimentos e formações diferentes e respeitar todas elas. Nós trabalhamos valores, né? Um ponto importantíssimo que você colocou, assim como a Forrós da Arte, a Balancê também, a gente vem de áreas periféricas da cidade. Então, trabalhar com esse institucional, não só a questão da arte e do lazer, é importantíssimo. Então, a gente tem também esse trabalho de formação. A Carolyn bem colocou que ela trabalha com crianças e adolescentes, e a Forrós da Arte segue a linha do jovem para o adulto, que, indiferente da faixa etária, ainda precisa desse conhecimento, muitas vezes por estar nessa posição que está à frente à sociedade. Então, às vezes, não tem esse recurso, ou às vezes não tem esse contato com esse meio. E a quadrilha junina estilizada proporciona isso, esse conhecimento enriquecedor, que às vezes a pessoa, mesmo que ela tenha ali um telefone na mão, não parte dela aquela busca, aquele incentivo, aquele conhecimento. Então, a gente também contribui nessa parte. Por isso, a importância da gente continuar lutando com os incentivos, né? Buscando os apoios, porque é eles que vão enriquecer nosso trabalho. Como bem você colocou, não tem como a gente continuar com todo esse trabalho sozinhos, né? Ele precisa ser abraçado, apoiado por pessoas maiores, por pessoas que têm competência de alavancar ainda mais o nosso trabalho. Porque, de certa forma, a gente vai até onde a nossa limitação deixa. Sim. E muitas das vezes a gente até ultrapassa essa limitação, às vezes a gente troca o de casa pelo da cultura para poder continuar trazendo essas pessoas para perto. A gente que tem, às vezes, uma oportunidade de poder fazer mais, a gente simplesmente vai lá e faz. E, às vezes, tira do nosso para poder trabalhar em prol do grupo, porque a gente sabe que a gente vai estar contribuindo com as outras pessoas também. Sem pensar meia vez, né? O que eu gosto de falar, só acrescentando o que vocês duas disseram, é o seguinte, a quadrilha estilizada traz também a questão da valorização do homem do campo, que para mim foi uma coisa nova. Porque quando a gente pensa em quadrilha, bem naquela cabeça, quadrilha de escola, podem reparar que o pessoal dança com as calças como se fosse rasgadas, né? Bem caipira mesmo, barbona e tudo mais. E a quadrilha estilizada não. Ela traz o oposto disso, ela traz a valorização do homem do campo. Porque com o decorrer do tempo, sim, a quadrilha foi chegando, ganhou força no campo, porque é a festa do casamento. Onde era feita as festas dos casamentos? Nas fazendas, né? Muita fartura, festa da colheita, né? E o pessoal do campo, aquele pessoal bem humilde mesmo, né? Que às vezes com a calça rasgada, a barbona grande e tudo mais. Com o decorrer do tempo, a quadrilha estilizada vai fazendo o quê? Trocando isso.
valorizando esse homem do campo. Por que o homem do campo sempre tem que estar com a calça rasgada? Não. Um dente preto. Um dente preto, cariado. Uma sarda no rosto, não. Né? Então, quando a gente traz essa quadrilha estilizada, a gente traz a valorização desse homem do campo. Sim, que é um homem trabalhador, mas ele pode estar muito bem trajado. Tem dignidade, ter dignidade. Sim. Então, a quadrilha estilizada traz isso. Eu acho muito importante a gente colocar isso, né? Porque o pessoal tem essa visão. Até nas escolas que eu dou aula de quadrilha, os meninos falam, tia, eu posso pintar meu dente? Eu falei, não, você é um homem do campo, você é um fazendeiro. Tá? Então, assim, dá um empoderamento para eles, porque sempre era lembrado no diminutivo, sabe? Ah, o homem simples, a humilde, cultura caipira é menor, né? Sabe? Sempre diminuir. Então, não. Então, vamos valorizar. Então, acho que é muito importante a gente sempre colocar isso, né? Essa valorização, né? Do caipira, do homem do campo, do trabalhador, da zona rural, para sempre a gente deixar bem claro que todos nós temos o nosso valor, né? Lá no Nordeste, igual a gente sempre fala, cada região dança de uma maneira, né? É diferente. O que dança em Minas, igual a Lorraine colocou, as roupas são mais largas, bufante. Lá no Rio, no Sul, são mais brilho, né? No Nordeste tem muito brilho. Tem o pessoal do cangaço também que dança. Então, assim, cada um dança à sua maneira, não perdendo a essência, que é a quadrilha, que é a festa do casamento, que é a dança da alegria. Mas com a sua identidade cultural. Identidade cultural. Aqui em Minas, nós temos o padre e a viúva, né? Você vai lá no Nordeste, tem no Distrito Federal, mas o pessoal não tem. Já são os reis e rainhas, né? Isso. Então, são culturas que se assemelham pela dança, mas que se diferem pelas suas características. E isso é enriquecedor, saber que a gente está falando de um tema só, mas de diferentes formas, com várias ramificações. Então, é uma cultura realmente muito rica. E nos entristece saber que em algumas regiões ainda as pessoas não têm tanto conhecimento, ou até mesmo na nossa própria região, que existe um movimento, existe um festival, e ainda assim muitas pessoas ainda não conhecem. Aqui em Uberlândia mesmo, quando pega um Uber, pega alguma coisa, o pessoal vê com blusa da quadrilha. Sim. Ah, você é da quadrilha? Ah, você dançou lá na praça? Tal. Sim. Nossa, eu não conhecia, eu não sabia que tinha. Aí eu no meu mundinho, né? Gente, mas... Como assim? Como assim? Eu vivo isso o ano inteiro. Eu só vivo isso. São 15 anos Falei, de meu festival. Deus, como que você não sabe? Então, assim, é onde que eu acho muito importante esse trabalho que a gente tá fazendo aqui agora para divulgação, pro pessoal conhecer, sabe? Isso é muito bom. Graças a Deus, eu vejo que de uns 5 anos para cá, realmente, o movimento junino teve mais visibilidade. E eu gosto de falar às pessoas que realmente fez a diferença. O Eli, que é da Forrosarte, né? Ele foi membro do conselho. E, gente, eu falo que ele foi um baita membro do conselho. Porque sabe um homem que ficava por dentro? Duro de roer. Não, agora eu sou a suplente, é eu e a Dani, né? Sim, ele nós não pode estamos mais. e ele não pode, porque ele não pode mais. Ele fez um grupo com nós duas. Deixa eu falar, eu preciso que vocês compareçam em todas as reuniões, tá? Porque a gente não pode perder cadeira. A gente precisa ter voz. Então, é muito importante quando tem pessoas que realmente abraçam, sabe? Que por mais que ele não pode estar lá, mas ele tá ali, ciente auxiliando, de tudo, né? Auxiliando de tudo que tá acontecendo. Então, isso é muito importante, E sabe? o curioso é que ele veio do Nordeste e abraçou a cultura mineira. Ele dançava quadrilha no Nordeste. Então, assim, um beijo, Elileudo, se você estiver assistindo. Meu parceiro, assim, que tá comigo desde 2015 na Junina. Então, ele veio do Nordeste, totalmente com uma cultura diferente de quadrilha na cabeça, e ele abraçou a quadrilha mineira. Tivemos muitos arranca-rabos, eu e o Elileudo. A gente brigava muito, porque eu falava, isso não é mineiro, isso não tem nada a ver com Minas. E ele, mas vocês têm que evoluir e tal. E, então, assim... Hoje ele é mais mineiro do que nordestino. Ele vai permitir com que eu diga isso, porque ele se apaixonou pela nossa cultura também. E enriqueceu muito a gente. Até algumas pessoas e até alguns jurados gostam de pontuar que a Forrosarte tem essa raiz nordestina. Mas como nós não teríamos se um dos maiores apoiadores, se uma das pessoas que melhor se dedicou ao grupo veio do Nordeste? Como apagar isso dele? Como tirar isso dele? Então, quando eles falam, a Forrosarte tem uma pegada nordestina, eu bato no peito, falo com toda clareza, temos mesmo, e somos gratos por isso. Porque teve pessoas que, mesmo tendo uma cultura diferente na sua mente, abraçou a nossa. E não tem como você apagar isso, não tem como eu tirar dele aquilo que é do sangue, né? E isso foi enriquecedor para nós também, poder contribuir para ele e ele conosco. Eu acho que esse movimento como um todo pode evidenciar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo que é um processo de crescimento mútuo, conjunto, comunitário, para além das suas perspectivas de
artísticas, né? É um crescimento, desenvolvimento de pessoas. Sim. Em prol de uma identidade cultural, em prol de mostrar aquilo que eles têm de melhor. E seja na educação, seja no dançar, seja aquele pessoa de apoio que vai ali e fala assim, ó, estou disponível a ajudar aqui agora, nesse momento. Eu acho isso muito lindo para a cidade, para as comunidades onde vocês estão. Eu acho que o ganho maior dessas comunidades é esse movimento conjunto e comunitário que vocês fazem, porque eles engrandecem a comunidade, as suas identidades, as suas manifestações. É desmistificar essa ideia de que, tá dançando quadrilha junina é porque é religioso. É muito além do que isso. Muito mais. É muito além do que isso, porque é um movimento cultural e todo movimento cultural ele é livre de amarras. Sim. Então, ele bebe em várias culturas, de vários lugares, de várias pessoas e só tem a contribuir para o crescimento dessas pessoas que são envolvidas. Com certeza. Vou agradecer, porque o nosso podcast já está no finalzinho. Que Podíamos ficar agradecer. Não é gostoso falar sobre pro dia tem todo. Assunto tranquilamente. Não é? E eu queria agradecer por vocês trazerem essas informações, compartilharem com a gente, trazer um pouquinho do que essas pessoas não conhecem sobre o movimento junino e fazer todo mundo aprender um pouco. Vou pedir para vocês deixarem seus contatos pelas redes sociais, para se quiserem também conhecer o trabalho, participar. Eu quero ser um quadrilheiro agora, junte-se a nós e vamos lá. Então, deixar os contatos de vocês e deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Sim, claro. Bom, eu queria agradecer a toda a equipe, né, que esteve aqui nesse podcast. Foi um prazer poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer a Ariadne, muito obrigada pela oportunidade, a Prefeitura Municipal de Uberlândia. E gostaria de deixar aqui para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que a Junina Forros Arte está de portas abertas para te receber, seja para dançar, para contribuir, para apoiar. É só nos procurar no nosso Instagram, Junina Forros Arte, ou no YouTube, Grupo Junino Forros Arte. Vai ser um prazer recebê-lo, poder dividir com você mais um pouquinho da nossa experiência do universo junino. E assim como a gente gosta de falar, a fogueira uma vez acesa jamais será apagada. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes, vocês que estão nos assistindo. Dizer que foi uma honra receber esse convite, né, da Secretaria de Cultura, da Prefeitura. É muito bom estar somando com a cultura da nossa cidade. Né? Gostaria de deixar nosso endereço, Avenida Solidariedade, 1105, bairro Integração. Nossos ensaios acontecem toda segunda, quarta, sexta e sábado, tá bom? Vai lá no Instagram, nos siga também para vocês ficar por dentro das nossas ações, de tudo que a gente faz, não só nessa época de temporada, mas também durante todo o ano, né? Porque a gente fala que os grupos de quadrilha só dá 45 dias de folga. O restante, a gente está aqui com tudo. Vai lá, Grupo Junina Balancê, tá? Vai lá no Instagram, nos segue. E qualquer informação, pode entrar em contato com a gente. As inscrições já estão abertas, tá, gente? Temporada 2026, inclusive, já vou postar no Instagram, tá bom? Pode vir fazer parte com a gente, que vai ser um prazer ter todos vocês conosco. Essa fogueira foi boa demais, né? Nossa Junina tá assim, ó, prontinha para 2026, porque ainda 2025 ainda não terminou, gente. Muitos lugares ainda, nós aqui em Uberlândia teremos ainda apresentações. Vá lá, confira o trabalho desse pessoal que é maravilhoso. Gente, uma vez que você vê uma quadrilha estilizada, nunca mais você vai perder, tá bom? Então, vai lá no nosso podcast Culture-se. Teve hoje esse episódio e eu espero você até o próximo.